Na tarde desta terça-feira, dia 10 de outubro, a Polícia Técnico-Científica, através do perito Pedro Arcanjo, ele que é perito criminal, esteve explanando a respeito do caso Vanessa Camargo. E em slide, ele mostra a nossa reportagem agora, todo o trabalho que foi desenvolvido neste caso. Só para ter uma noção, dentro da Polícia Científica, mas extravasando o âmbito do 9º núcleo, tiveram equipes periciais multidisciplinares que envolveram psicologia forense, informática forense e DNA. Então, além desses peritos daqui do núcleo, com formações diversas, eu sou engenheiro, uma professora, o Bruno, o Kelly é fisioterapeuta, a gente também teve o pessoal de Goiânia, da psicologia forense, da informática forense e do DNA. No que tange o 9º núcleo, foi feito perícia em local de crime e a reprodução simulada, vulgarmente conhecida como reconstituição. É a mesma coisa, tá? Foi aqui que a gente atuou dentro desse 9º núcleo, pode passar. Então, foram elaborados 2 laudos aqui, para o caso Vanessa. Laudo de local de crime, que é aquele onde a gente foi até o local, onde ocorreu o fato, onde o carro foi abandonado, fizemos todos os levantamentos pertinentes. E o laudo de reprodução simulada, onde a gente trouxe o Horácio para contar para a gente exatamente o que aconteceu nas palavras dele. Detalhe que, no laudo de local de crime, a gente tem algumas circunstâncias que convém citar. Uma delas é o que diz respeito a levantamento e coleta de impressões papilares, conhecidos como digital. Para que você faça, para cada exame que você venha fazer num local de crime, você tem uma série de demandas. No caso de coleta de impressão papilar, você tem algumas exigências para que o exame seja válido e funcional. São elas: a superfície, por exemplo, onde você vai procurar, deve ser uma superfície polida, uma superfície lisa, geralmente uma superfície metálica, uma maçaneta, um vidro. Dentro de um carro, num volante, por exemplo, num painel, você não vai encontrar nada, são superfícies adstringentes, é um couro, é um tecido, é uma napa, ali você não vai encontrar digitais. As superfícies onde você talvez possa encontrar digitais, para que seja válido esse levantamento, você tem que ter a certeza que somente a pessoa que você procura tenha tocado ali. E naquele carro, nos lugares onde você poderia encontrar esse tipo de vestígio, já tinham sido amplamente manipulados. Porque você teve SAMU, equipe de emergência, você teve equipe da Polícia Militar, equipe da Polícia Civil e populares e curiosos, além do próprio Horácio que estava dentro do carro, manipulando os locais onde você talvez pudesse encontrar vestígios papilares. Então, não é uma ciência tão fácil como se possa imaginar, que é só você chegar e encontrar. No caso da reprodução simulada, para que você tenha uma ideia, a gente usou o carro, vamos dizer, idêntico ao do crime, que é um Kia Cerato, branco, mesmo ano, mesmo modelo, mesma cor, né? Por que a gente não usou o próprio carro? O próprio carro estava apreendido e lacrado na delegacia, tá? Com sangue dentro, nos lugares onde a gente teria que estar junto para poder fazer a reprodução. Inclusive o projétil que vitimou a Vanessa ainda estava lá dentro, a gente foi encontrar ele posteriormente à reprodução simulada. E isso não acarreta em nenhuma problemática, isso não acarreta em nenhum empecilho, porque o carro, nesse caso, não é o foco do que a gente estava investigando. O carro não tem nenhum comportamento inerente, típico daquele carro especial, que influencia no que a gente estava procurando saber, entendeu? Então a gente usou um carro muito parecido, para não dizer igual, que é o carro do pai do Horácio, que atendeu perfeitamente às nossas expectativas no que diz respeito à reprodução. Partindo para a reprodução simulada de fato, logo de cara a gente tem algumas incongruências que foram levantadas. Primeiro, o carro, esse aqui não é o próprio carro, a gente fez esse teste aqui, essa foto com um modelo que tinha insufilme da mesma forma que o carro do Horácio. É um insufilme modelo G5, que é inclusive um modelo proibido, porque o G5 se refere a 5% de visibilidade. O que acontece? No momento do ocorrido às 5 horas da manhã, a moto teria que ter se aproximado, de acordo com o que ele falou, a 110 km por hora e pareado com o carro, tá? Com o Kia Cerato, que também estava em torno de 110, nas palavras do Horácio. A gente tentou fazer, essa foto obviamente é uma foto estática, as pessoas estão paradas. A gente tentou reproduzir isso de forma dinâmica, de modo que a moto acelerou a 110 por hora, o carro pareado, e a gente ainda tentando manter um nível de segurança, o garupa, tentava erguer a arma, ficar com o punho em riste para fazer o gesto que nos foi dito pelo Horácio que teria acontecido, que é o gesto de bater com a arma no vidro. Não dá.
É impossível. A 110 km o garupa mal conseguia manter a arma em riste, pelo peso e pelo vento. Tá? O segundo problema que a gente teve aqui, além dessa velocidade, da dificuldade de velocidade, no horário que a gente estava, que era 6h40, a gente ainda estava na escuridão total. Com esse insufilme, não é possível se ter visibilidade do lado de dentro do carro, que você veja uma pessoa do lado de fora, que você veja essa pessoa do lado de fora está empunhando uma arma. E a gente tentou, nesse local aqui, a gente não tinha alguns fatores favorecendo, como por exemplo, aqui era um revólver cromado, por acaso. Não que tenha sido essa arma utilizada, mas era o que a gente tinha no momento. E mesmo com a arma cromada, você não tinha visibilidade do lado de dentro para ver se tinha alguém do lado de fora empunhando uma arma, muito menos a 110 km por hora. Tá? Um outro fato, além da velocidade, além da visibilidade, que convém trazer em função desse momento aqui, dentro desse trecho que é a abordagem, é que antes de chegar nesse local, o Horácio fala que ele teria ultrapassado um caminhão. Tá? Nesse momento da parada, mais adiante, o carro tinha ficado a mais ou menos 1/3 dentro da pista, mais alguns metros onde essa moto ainda estaria nessa faixa. Esse caminhão que ele teria ultrapassado alguns minutos antes, nesse ínterim da abordagem, esse caminhão deveria ter passado por aqui novamente, e isso não foi relatado. Não teve testemunha nesse sentido, não teve nada que indicasse que esse caminhão que foi ultrapassado tivesse ultrapassado novamente e visto essa situação que a gente registrou às 6 horas da manhã. Aí acontece outro problema, que é o seguinte: o Horácio, de acordo com o que ele relata, é ordenado pelo suposto assaltante para que passe para o banco de trás. Até aí tudo bem, ele passa para o banco de trás e assume essa posição. Essa posição que ele assume, de acordo com o que ele nos relatou, foi escolhida por ele. O suposto autor não chegou e falou, ajoelha no assoalho, vai para trás e fica em tal posição, abaixa a cabeça. Ele falou, passa para trás e fica quietinho, senão eu vou te matar. Isso é o que ele nos disse que o autor teria falado. O problema dessa posição que ele assume, primeiro é que ele vai ter que ficar, de acordo com o relato dele, nessa posição aqui, por mais ou menos 1h30, 2 horas. Durante a reprodução, após 20 minutos nessa posição, a pessoa já começa a ficar incomodada, as articulações já começam a reclamar a falta de circulação. A outra coisa que é complicada é o seguinte, ele também não consegue nos dizer em nenhum momento se o suposto autor estava usando uma pistola ou um revólver, se era cromado ou se era com acabamento oxidado, se ele estava de jaqueta ou de casaco, se o capacete era marrom ou preto ou azul. Ele consegue falar apenas que o cara usava um capacete, que o suposto autor usava um capacete fechado, e só, e que tinha uma arma em punho, que ele não soube precisar qual que era a arma. Então aqui ele assume essa posição e assim vai permanecer até o final da nossa reprodução. Qual que é a dificuldade disso daí? Esse suposto autor teria dirigido por mais 7 minutos sentido Goiânia, para só depois fazer o retorno. Apesar de ser, no caso aí 7h25, mas vamos dizer antes das 8 horas da manhã, já tinha um movimento razoável na rodovia. Tanto é que a gente, para fazer a reprodução, paramos o trânsito na rodovia e fez um grande congestionamento atrás das barreiras que a gente montou. Esse suposto autor, para poder manobrar no carro, e isso que eu queria retratar nessa seleção, existe toda uma dificuldade de você manter a Vanessa rendida aqui, um homem que você mandou para trás, no caso o Horácio, e ainda por cima soltar o freio de mão, porque era um declive, então você teria que ter puxado o freio de mão para passar para trás, e agora esse suposto autor vai ter que soltar o freio de mão, que se eu não me engano é essa tentativa aqui, e manobrar o carro, tudo isso com arma em riste. E aí o que acontece? Pelo que a gente ficou sabendo do temperamento da própria Vanessa, um temperamento mais aguerrido, ela teria o tempo inteiro, e ele também, diversas oportunidades para se livrar de uma eventual situação como essa, porque todo o manuseio do carro fica altamente dificultado com a arma em riste. Tem vários momentos, inclusive, que o policial que faz o papel do suposto autor abandona a arma no colo para poder fazer. Ele fica sem jeito tentando fazer esse manuseio sem sucesso. Lembrando que, de acordo com a trajetória descrita pelo Horácio, esse suposto autor teria dirigido por mais 7 minutos sentido Goiânia e feito o retorno numa rodovia já movimentada para depois retornar e depois pegar a esquerda sentido Doverlândia. Ivolândia, perdão.
Tudo isso com a arma em riste, rendendo a Vanessa aqui, rendendo ele no banco de trás e ele naquela posição. O detalhe aqui é o seguinte, a gente tem, além desse trajeto insosso, onde ele se lembra com precisão que andou 7 minutos para frente, as falas que o suposto autor teria dito seria só passa para trás e fica quietinho, senão eu vou te matar. E a Vanessa teria dito, pelo amor de Deus, deixa eu descer com meu filho e pronto. E ele não teria dito nada. Feito o retorno, e ao que nos foi relatado em silêncio, depois de retornar, desde daquele região da Lajinha, volta, vira à esquerda, sentido de Volândia. Nesse momento, de acordo com o Horácio, a Vanessa teria se desesperado e falado, pelo amor de Deus, deixa eu descer, deixa eu pegar meu filho. E o suposto autor teria simplesmente ignorado o apelo dela e seguido. Na altura do lixão, de acordo novamente com ele usa o termo, isso marcou bastante, ele usa o termo que o suposto autor mata a velocidade. Porque ele diz que o suposto autor não reduziu, não freou, não parou o carro, ele mata a velocidade. E ele mata a velocidade, denotando que existe a intenção de atirar. Nesse momento, uma das observações que a gente faz é que fica excluída a possibilidade de um tiro acidental, eventualmente numa estrada de chão, um dedo no gatilho, um disparo acidental. Não, o suposto autor reduz a velocidade e atira, de acordo com o relato do Horácio. A incongruência nesse fator, nesse momento em particular, é esse momento onde o suposto autor atira sem falar nada. Ele não fala, eu vou te matar, ou fala, olha o que você me fez fazer, ou fala, agora você vai ver, nada. Ele apenas atira. Quando ela teria falado há alguns minutos atrás, pelo amor de Deus, deixa eu descer. O momento do disparo, de acordo com o que ele relata, ele não estaria olhando, você pode ver aqui, e a gente que estava fazendo a reprodução simulada, que colocou tanto a arma quanto a cabeça da policial nessa posição, porque o orifício de entrada e de saída do projétil que vitimou a Vanessa, ele teve entrada na região malar esquerda e saída na região parietal direita. Então foi esse aqui o trajeto que a bala percorreu. Esse projétil ele transfixou a base do crânio, tanto é que ele por si só foi necessário para tirar a vida dela provavelmente em pouco tempo, tá? Outro fator interessante que coloca a cabeça dela na posição de encosto no banco do carro. O projétil não chegou a atingir o teto do carro, o forro do carro. Então o projétil saiu e já caiu ao chão, ele já perdeu toda a energia dele nesse processo de transfixar a base do crânio. Tanto é que o próprio orifício de saída também não era um orifício com um perímetro grande. Ele só abriu uma tampa da calota craniana e o projétil saiu, porque ele perdeu toda a energia, o projétil, daqui para cá. Então isso coloca a cabeça dela não só recostada à direita, como também inclinada para trás, antes do disparo. Tá? Então antes do disparo, a Vanessa se encontrava numa posição de repouso. Na próxima foto, você tem dois fatos chocantes, isso já é a imagem do local, tá? Isso não é reconstituição, claro. Perna cruzada, perna direita sobre a esquerda, na altura do tornozelo. Uma típica posição, se você perguntar para qualquer mulher que já esteve grávida, com as perninhas cruzadas e esticadas, porque a circulação fica mais difícil, e com a mão repousada sobre o colo. Um detalhe daqui é o seguinte, não existe aqui lesão de defesa, tá? O que nos mostra que não teve nenhum momento de luta, de resistência, e isso aqui, junto com a cabeça, denota principalmente uma posição de relaxamento, uma posição de conforto, de uma pessoa que está em repouso, e não uma pessoa que está aguerrida, pronto para revidar, ou numa situação de estresse. Ela se encontra em repouso, tranquila, quiçá dormindo. Você pode voltar um pouquinho? O que a gente tem que pontuar no que diz respeito ao disparo, tá? Foi feito um exame na mão do Horácio, que se chama exame residuográfico. Esse exame deu negativo. O que é o exame residuográfico? Ele é um exame que ainda não tem mais a validade que tinha anteriormente, porque ele detecta na mão da pessoa que disparou resíduos de chumbo, grandes resíduos de chumbo. Só que o disparo, ele deixa resíduos de chumbo, bário e antimônio.
e às vezes em pequena quantidade, dependendo da arma, do tipo de arma, do tipo de projétil que se usa. Então, esse exame residográfico ele é usado como um guia. Ele não serve para exclusão, para determinação, como prova cabal de nada. Ele é só um indicativo para a investigação cartoral. Qual que é o problema que ele levanta? Existem vários relatos, e isso é juridicamente, tem ampla jurisprudência, que existem casos de pessoas que disparam e o residográfico dá negativo, existem pessoas que não disparam e o residográfico dá positivo. Por exemplo, se você trabalha com solda, se você trabalha com jornal, com tinta, qualquer coisa que tenha chumbo, esse exame pode dar positivo mesmo sem você nunca ter disparado uma arma de fogo. Então, esse exame, mesmo tendo dado negativo, ele não serve de guia, ele é apenas ele não serve como prova cabal para nada, ele é apenas uma guia para a investigação. O que é o detalhe interessante daqui? O Horácio, após fazer o exame residográfico, ele se precaveu no caso de um eventual positivo. Ele falou, caso vocês encontrem pólvora na minha mão, é porque no momento do disparo eu estava com a cabeça baixa e a mão direita sobre a mão esquerda. E o carro todo ficou fedendo pólvora. Imagino que ele tenha achado que o exame pegasse pólvora, né? Então ele se precaveu para um caso, para um eventual positivo, colocando a mão, dizendo que estava com a mão sobre a cabeça, tá? E que essa mão direita poderia ter vestígios por causa disso. Mas o exame... Ele foi categórico em dizer que a mão direita estaria por cima. Por cima, precisamente. Então, isso inclusive chama a nossa atenção que, para alguns aspectos, ele teve muita precisão. Como, por exemplo, ao afirmar que o carro andou 7 minutos para frente, no momento posterior que a gente não vai chegar, ele foi e voltou 8 vezes do carro até a esposa. Então, assim, para algumas coisas a memória é muito boa, para outras nem tanto. Nesse momento, inclusive, um outro aspecto que eu quero denotar é o seguinte, eu pedi para que ele olhasse para frente e dissesse o que ele estava vendo naquele momento. Então, a sua esposa acabou de receber um disparo, você vê que ela está sangrando, possivelmente morrendo. Nesse momento apenas que o filho dele de 1 ano e pouquinho acordou, em todo esse ínterim, desde a abordagem, correndo na estrada de chão, com a mulher gritando, o menino só teria acordado agora, depois do disparo, tá? E eu falei para ele, o que você vê? Ele ergue a cabeça, ele fala assim, eu olhei, vi minha esposa, coloco a mão sobre a perna do menino e abaixo a cabeça novamente. Então, depois de ter escutado o estopim, o barulho do tiro, ele só ergue a cabeça, volta, coloca a mão sobre o menino e abaixa a cabeça. O que é importante a gente ressaltar? A minha formação específica não é de psicologia forense, mas na reprodução simulada, a gente vai desenhar no laudo um quadro do que a gente viu. E a reação das pessoas faz parte desse quadro, para que o retrato seja fidedigno, não seja um retrato frio. Esse retrato demanda que a gente aponte o que ele está falando. E ele relata isso com uma com uma absoluta frieza e indiferença. Aí eu olhei e vi a minha esposa, tal, eu baixei a cabeça e botei a mão no colo do meu filho. E assim continuou. Esse comportamento foi ressaltado, inclusive, pelo psicólogo forense, que falou que ele não demonstra sentimento, afeto, emoção relacionada com o fato de ter perdido a esposa grávida de uma filha dele. Pode passar para a próxima. Então aí a gente falou dessa questão do perna cruzada, da mão sobre o colo, e eu quero que vocês observem já essa quantidade de sangue que você tem aqui. Essa camisa não é dessa cor, isso aqui é só impregnação de sangue. O que é importante a gente ressaltar no momento do abandono do veículo? Enquanto a gente se deslocava para o local, eu perguntei para ele, esse carro, o suposto autor, ele teria perdido o controle e bateu onde bateu, ou ele teria colocado o carro lá? Aí ele fala que tinha perdido o controle, ele estava muito rápido, teria perdido o controle. Só que ele se esqueceu que nesse trecho onde o carro estava parado, é justamente onde você tem aquele recuo que a patrola faz depois de patrolar para que a água possa sair. Então isso aqui é um recuo onde cabe perfeitamente um carro, quase como se fosse uma vaga, entendeu? E pro cidadão perder o controle e parar exatamente nesse lugar é de uma destreza inimaginável, ainda mais numa situação de estresse, tá? Então quando a gente chega no local, ele corrige e se fala, pensando bem, o carro foi colocado. Ainda assim fica complexo, porque
O carro foi colocado de uma tal maneira que, se você é um autor de um homicídio ou de uma execução e você abandona o veículo, você não tem o intuito de abandonar num lugar escondido, você quer sair dali, você quer deslocar do local e ir embora, né? E não guardar o veículo. E outra coisa, mesmo que você queira guardar o veículo, você não guardaria com o zelo que esse carro foi guardado. Esse carro foi colocado aqui. Sequer arranhou, amassou ou soltou o para-choque. Você pode tirar o carro e continuar usando sem sequer fazer um serviço de lanternagem. O carro ficou intacto, perfeito para o uso novamente, no que diz respeito à lataria externa. Aqui é uma outra aproximação da cena que a gente encontrou no local. Quando a gente chegou, foi exatamente essa cena que a gente viu. Ali, lembrando, aquelas duas cenas anteriores são cenas do local do crime. Aqui já são cenas da reconstituição, da reprodução no carro do pai do Horácio. Mesmo carro, mesmo modelo. Bom, aí eu pergunto para ele, e agora o que aconteceu? Ele diz o seguinte: agora que eu escutei o barulho da moto, e aí tem um parênteses importante. Ele diz que assim que o carro foi colocado, a moto do carona chegou atrás. Qual que é o problema que a gente vê nisso? A moto teria que estar colada com ele. E todo mundo que já andou numa estrada de chão sabe que é impossível uma moto andar no vácuo, vamos chamar assim, do carro. Inclusive, para que não houvesse dúvida, a gente pediu para um dos agentes tentar, dentro do possível, seguir a moto o mais próximo possível. Seguir o carro o mais próximo possível, para que a gente tivesse uma noção desse lapso temporal necessário para que, após a parada do carro, a moto chegasse. Lembrando que ele ressaltou categoricamente que a moto chegou imediatamente após a parada do veículo. O cidadão, o suposto autor, teria descido do carro, a moto já estaria lá esperando, ele monta na garupa e vai embora. Tá? O agente de polícia que tentou fazer o trajeto, ele falou: Pedro, eu não consegui ficar sequer a 1 quilômetro de distância. Desculpa, 1 quilômetro, sequer a 500 metros de distância. Porque não dá, você não tem visibilidade, você não tem segurança, não consegue se aproximar do carro dessa maneira. Então, daí a gente já teve um outro complicador na história dele, que é o fato do carro, da moto, não ter como estar naquela proximidade para chegar imediatamente após a parada. Ele diz que o suposto autor sobe na garupa e vai embora. Ele sai do carro, vem até o berço da pista, até o leito da pista, desculpa, e olha, e aí sim ele vai até a esposa. E aí tem mais um momento de contradição. Primeiro ele fala que foi até a esposa para fazer esse gesto que vocês estão vendo. E depois ele vai até o filho para abrir a porta do veículo. Ele percebe que para fazer isso ele teria que ter impregnado o sangue na porta do carro. E não tinha sangue na porta do carro. Então ele se corrige e fala: eu abri a porta traseira para olhar meu filho e depois fui até minha esposa. Ora, é um comportamento no mínimo adverso, estranho, mas aceitável. Ele abriu, olhou o filho, que de acordo com ele estava chorando desde então. Desde o disparo até o abandono do carro, ele foi em silêncio absoluto, o suposto autor teria ido em silêncio absoluto e o menino chorando. E esse trajeto do momento do disparo até aqui é mais ou menos 40 minutos. Então, segundo ele, nesses 40 minutos, a esposa ficou agonizando, o que também é difícil depois de um tiro transfixante na base do crânio. O menino chorando 40 minutos, o que também é difícil, uma criança ficar 40 minutos ininterruptos chorando, e ele calado. E o suposto autor calado. Aí ele chega e faz esse gestual. Logo de cara chamou a atenção o gesto que você faz na sua esposa grávida do seu filho, ou sua filha, e você chega e meio que com nojo, meio que com asco de tocar. Até para fazer esse gesto a gente teve que insistir: por favor, o que você fez na hora? E ele fez esse gesto como que quem tenta liberar a via aérea ou limpar, mas não é uma coisa de desespero, uma coisa emotiva de pelo amor de Deus, volta para mim, não morre, alguma coisa do gênero. Ele apenas... E você vê que até a postura, até a ergonomia do gesto é complicadora, aqui com a mão esquerda. Isso tudo foi ele nos contando a forma como ele tocou a esposa após o ocorrido. O que acontece, o que é importante se falar no que diz respeito ao sangue? O sangue, pela característica dele, pelas propriedades do sangue, ele é extremamente impregnante. Quando a gente faz um local de crime, uma das coisas que a gente fica o tempo inteiro tentando observar é como que as manchas de sangue se transferem de um lugar para o outro. Então, se você suja a sua mão de sangue, todo e qualquer lugar que você tocar nos próximos minutos ou horas antes de você limpar completamente a sua mão, vão ficar impregnados de alguma forma com sangue.
seja de uma forma visível ou seja de uma forma latente, ou seja, ele está lá, mas eu não estou vendo. E nesse caso a gente tem como procurar esse sangue, que é o que a gente faz mais adiante. Então a gente parte do pressuposto que depois de ter feito isso daqui, as duas mãos dele, ele usou a esquerda e a direita, devem estar impregnadas de sangue. Eu fiz 2 recortes como a cena, a foto é uma foto forte e até por questão de preservação. Isso aqui é o colo, é essa região, é o colo, parte direita superior. Isso aqui é um colar com pingente, tá? Para que vocês tenham noção da abundância de sangue que havia no local, só que todavia, esse sangue ele era exclusivamente nessa região. Esse sangue aqui, ele não apresentava sinal de limpeza, e todo o sangue escorreu nesse sentido, empoçou no colo dela naquela foto e pingou na porção direita mediana do veículo. Todo o sangue que tinha no carro estava aqui, empoçado aqui e aqui no chão. Isso daqui são os lábios da Vanessa, o lábio superior e o lábio inferior. Por que eu quis trazer isso daqui? Para que você veja que não existe, quando você tenta limpar, você vai deixar uma mancha de arrastamento desse sangue aqui, e ele não vai descer dessa forma. E mesmo que descesse abundantemente depois, de forma a cobrir essa marca, a mão do cidadão que tivesse manuseado estaria impregnada de sangue. Depois disso, a gente teve a ideia de procurar então esse sangue nos lugares onde ele possivelmente onde ele tocou, após ter supostamente limpado daquela maneira o sangue do rosto dela. E aqui depois, se vocês quiserem, quando terminar essa apresentação, pega essa foto e amplio, porque aqui é muito difícil de ver. Tem uma substância que é chamada popularmente luminol, mas luminol na verdade é o nome comercial de uma outra substância, a gente usa um chamado Blue Star, mas a função dela é a mesma. É pegar vestígios de sangue latente, ou seja, um sangue que está aqui, mas a gente não está vendo porque foi lavado, e ele é revelado. Quando você bate o spray, quando você aplica esse produto, ele reage e dá uma luminescência azul. Passa a foto adiante, só para vocês terem uma noção. Esse é de um outro caso, onde a gente pegou esse veículo e bateu. Mesmo estando guardado no tempo, mais de semana depois do ocorrido, a gente aplicou esse reagente deu positivo e ele fica esse azul bem fluorescente, tá? Isso aqui é só um exemplo, não tem nada a ver com o caso. Retorna para o anterior, por favor. O que aconteceu? Esse aqui é o casaquinho que o menino estava vestido, tá? Essas manchas aqui é o líquido que a gente aplica. Não teve nenhuma reação. Aqui você vê que não tem nada azulado, né? Isso aqui é apenas um reagente. Se houvesse sangue aqui, a gente teria alguma manchinha azul que fosse, tá? Por que a gente teria que encontrar aqui? Porque se você está com a mão impregnada de sangue e pega seu filho de 1 ano, você o pega pelas axilas, certo? E depois você procura aqui no dorso. E não tinha em nenhuma parte da roupinha da criança vestígios de sangue. O curioso é na roupa dele. Na roupa dele tem 2 pontos. Como é que funciona a aplicação? Você aplica em toda a roupa e aí no local onde você tem algum princípio de reação, você concentra a aplicação. Por isso que aqui, por exemplo, está mais encharcado. Você aplica o reagente aqui e aí quando você vê algum princípio de reação, e no caso tinha aqui, você começa a aplicar aqui. Então nesse ponto aqui, eu tive um vestígio muito fraco. Eu estou vendo porque eu sei onde está, mas aqui existe uma luminescência azul bem fraquinha. Quando terminar eu vou mostrar para vocês a foto. Na foto vocês vão ver que tem um pontinho azul bem pequenininho. Da mesma forma, nessa região da camisa dele, você também tem um pontinho bem fraquinho, de mais ou menos uns 4 a 5 centímetros de diâmetro, que você deu uma reação bem sutil para o luminol. O que é interessante disso daí? Se você procura sangue de alguém que manuseou uma pessoa com sangue em abundância e depois manuseou uma criança, você espera que a pessoa limpe assim, ou se suje de alguma maneira com aquele sangue, né, na roupa. E essas 2 reações, elas denotam que houve um respingo sutil, pequeno e que foi lavado de sangue, e que pode ter sido lavado, desculpa, na região direita, do lado direito do Horácio. Se ele tivesse na posição que ele disse que estava, que é essa posição abaixado, com a mão direita sobre a esquerda, no momento do disparo, se ele tivesse algum resquício de sangue, seria nessa região, ou nas costas, né? Ou oriundo do manuseio posterior dela. Manuseou ela e aí se impregnou de sangue de alguma maneira. Esse tipo de respingo você espera encontrar em alguém que está sentado do lado da vítima.
e que pode ter efetuado o disparo. E esse respingo faria sentido, esse respingo lá na parte frontal do lado direito das roupas dele. E isso é tudo que a gente tem de reação positiva para o luminol, pois não? Esse teste reagente foi feito no interior do veículo também, por exemplo, no local onde ele estava sentado? Não. O que acontece? Você, dentro do veículo, você tinha uma quantidade abundante de sangue do lado direito, né? Eu aplicar esse luminol do lado esquerdo, onde ele estava sentado, não ia me dizer nada, porque independente do autor, esse sangue poderia ou não ter respingado do lado direito. Mas o que acontece? Na cena do crime, todo o sangue, e aí pela quantidade de sangue que você tinha, você consegue imaginar onde você pode ou não encontrar sangue, entendeu? Então, por exemplo, todo o sangue no veículo, ele estava concentrado nela e empossado aqui, logo atrás do banco dela. Então você não tinha, por exemplo, sangue na parte frontal. Para não dizer que não tinha, você tinha 2 respingos num sacolinho de biscoito, provavelmente do pêndulo do corpo dela, ao longo do trajeto que tenha sido executado já com ela atingida. Coisa de 2 gotinhas. Você não tinha ali no painel frontal, você tinha no forro da porta umas marcas de sangue projetado de cima para baixo, que a gente acredita que seja do gorfo. A pessoa, quando ela é atingida na base do crânio, dentre outras coisas, ela começa a ter falência do sistema respiratório. E ela começa a aspirar o próprio sangue. E um movimento instintivo é gorfar o sangue, como se fosse um espirro, uma tosse, para tentar tirar o sangue das vias aéreas. E nisso o sangue é projetado, e daí você tinha um pouquinho de sangue projetado no forro, no lado direito, tá? Na porta. Agora, o chão é onde tinha empossado. Então, se eu aplicasse esse reagente, encontrando ou não encontrando o sangue ali, ele não ia me dizer muita coisa sobre a dinâmica, sobre o que aconteceu ali de fato, e sequer sobre a autoria. Já na roupa dele, sim, ou na roupa de uma outra pessoa, entendeu? Mais ou menos? Aqui é a foto já do exemplificando o luminol. E aqui são outros lugares onde a gente esperaria encontrar alguma reação positiva para luminol ou algum resquício de sangue, e também não encontramos. Exemplo, na cadeirinha do menino, se você tem que tirar o seu filho, você possivelmente tem que tirar essas alças. Você tem que apertar esse botão. E no manuseio, e ele fala que após ir tocar a Vanessa, ele vai e volta para a pista 8 vezes. Ele foi preciso nessa quantificação. Essa precisão, inclusive, chama atenção, porque depois, enquanto ele chama o socorro, ele fala que passaram 3 carros, ele fala que passou a marca do carro, ele fala, foi um Fiesta, um Gol, um Astra, eu não lembro das marcas, mas ele é preciso quanto a isso. Então, a memória seletiva também chamou muita atenção, tá? Então aqui você vê que toda essa lateral do carro e a outra lateral se encontram do mesmo jeito, ela está branca, ela tá limpa, não tem resquício de sangue. E o sangue ele é tão fácil de se impregnar que no nosso procedimento aqui dentro, no manuseio dela para recolhimento do corpo, o sangue já se desfez, a cena já se desfez, de modo que o sangue ficou impregnado no carro inteiro só de tirá-la e colocá-la na cuba. Essa região aqui ficou impregnada de sangue, e esse sangue, inclusive, ficou aqui durante todo o tempo que ele estava no pátio da delegacia de polícia, esse sangue estava lá, mostrando pra gente o quê? Que o sangue, o tempo inteiro que ele é manuseado, mesmo que de forma não contundente, ele vai deixando rastro. Onde quer que você pegue e vai esparramando, ele vai ficando, tá? Então esses são os lugares onde a gente queria ter encontrado sangue para poder viabilizar aquela dinâmica dele, e não encontramos, tá? Próximo, Estimado. Aqui é outro ponto cabal do que diz respeito tanto da reprodução simulada quanto da cena de crime. Isso aqui é a reprodução simulada, mesmo carro. Essa daqui é o carro do crime no dia do crime. Mesmo que essa cadeira não tivesse exatamente na mesma posição, na mesma inclinação, nessa posição que ele ocupou deliberadamente, ou seja, sem a ordem do suposto autor, impediria que isso daqui acontecesse. O carro era uma bagunça tremenda, e de acordo com a mãe dela, era assim mesmo, ela deixava o carro mais ou menos bagunçado. Essa bagunça ia dizer pra gente com precisão se tinha ou não alguma pessoa aqui atrás. Por quê? Se você pisoteia isso daqui, você tem marca de pé, você tem amassamento, você tem sujidades de todo tipo, indicando que alguém esteve ou sentado aqui ou pisando aqui. Porque inicialmente ele tinha ido do banco de trás. No dia da reprodução simulada é que ele assumiu essa posição.
tá? Agora, o mais cabal é essa projeção. A projeção não está ajudando muito, mas isso aqui era uma resma de papel, tá? Essa resma de papel possivelmente estava fechada, desculpa, fechada não, aberta, mas uma folha sobre folha, aqui no banco de trás, empilhada. E no momento onde o carro é freado em aclive, essa resma ela é projetada à frente. Por que a gente pode afirmar que foi nesse momento? Porque daqui para trás, se isso aqui tivesse acontecido antes, em algum momento na estrada de chão, essa resma de folha ela ia terminar a se desfazer. Ela estava mal tocando o assoalho. Tanto é que depois que a gente tirou essa foto e fomos mexer aqui, ela de tocar, essa primeira folha já cede e o resto da resma termina de cair. Então o que acontece? Essa resma ficou delicadamente apoiada pela própria massa em função da inércia no momento da freada do carro. O carro freia, a resma de papel é projetada, metade do conteúdo extravasa a embalagem e apoia no assoalho e fica assim, como um arco, entendeu? De modo que se tivesse alguém nessa posição, essa folha ia bater nele e não ia ser projetada para o solo. Ou, se tivesse sido projetada para cá, a hora que ele se levanta, essa resma teria girado à esquerda, ou não teria caído no assoalho, porque tem uma pessoa aqui. Então essa resma de papel exclui categoricamente, junto com os outros fatores, que houvesse uma terceira pessoa no carro aqui no banco de trás. Desculpa, uma quarta pessoa. Tá? Então aqui você tinha um motorista, você tinha a Vanessa e você tinha a criança. Por exclusão, o motorista que tinha aqui era o Horácio.